360, podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Rúbia. E hoje a gente vai falar com um especialista em finanças, o Ari, fera na arte do dinheiro, para a gente falar exatamente de como dominar o dinheiro, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes, não só para empreendedores, mas para qualquer pessoa, né, que vive e usa dinheiro, precisa se preocupar com isso. Então, Ari, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. E, cara, assim, para a gente começar já falando de dinheiro, né? Maravilha. Quais são hoje os primeiros pontos que você enxerga como maiores problemas das pessoas hoje com dinheiro? Bom, primeiramente eu quero agradecer pela presença, né, pelo convite de estar aqui. E falando nesse ponto que você acabou de citar, eu acredito que se eu pudesse, eu sempre tento falar para a massa, né? Eu não consigo pegar uma pessoa individual e falar para uma pessoa só, porque eu tento sempre falar de uma forma que eu consiga atingir o maior público possível, né? Uhum. Então, acho que o primeiro ponto, tratando sobre dinheiro, acho que todos nós já conhecemos, é aquela velha frase de gastar menos do que a gente ganha, né? Uhum. Então, é sempre a gente saber o quanto que a gente ganha, quanto que entra de receita na nossa casa, né, na nossa família, e saber ter um custo de vida que seja menor do que isso, seja menor do que esse, pelo menos ali, para ficar no 0 a 0. Para que, e com o tempo, né, você descubra outras formas de investir, vai aprimorando seus conhecimentos, para que nesse momento você consiga chegar ao ponto de, mesmo sem fazer renda extra, mesmo sem ter um emprego dos sonhos, você conseguir começar a investir desde cedo, né? Uhum. Os investimentos, se trata de investimentos, né? O segundo passo, primeiro a gente começa com as finanças básicas, né? Você conseguindo equilibrar as suas finanças básicas, né? E gastar menos do que você ganha, aí você tem um segundo passo, que é você começar a olhar para a área dos investimentos, seja na renda fixa, seja na renda variável, seja buscando conteúdos gratuitos na internet, né, YouTube, Instagram, a gente tem bastante conhecimento aí na internet de graça, né, de forma gratuita, para que você comece a se inserir nesse meio de investimentos, porque não basta apenas poupar, né, a gente tem que, sim, poupar uma parte do nosso dinheiro, mas a gente precisa investir esse dinheiro para que o rendimento desse dinheiro seja maior do que a poupança propriamente dita, né. Então, como a gente sempre diz, né, hoje, por exemplo, a gente tem cerca aí de 2024, a gente fechou em dezembro aí com um pouco mais de R$1 trilhão na poupança, né? Sendo que hoje, se você pegar um título básico, né, CDB ou até talvez o Tesouro Selic, né, que é bem conhecido, título do próprio governo federal, você consegue ganhar até 2 vezes mais do que o rendimento da poupança. Então, para analisar, se a gente tem R$1 trilhão na poupança parado, significa que existem, e esse 1 trilhão não é de uma única pessoa, são de várias pessoas, né? Então, significa que existe um público gigantesco ainda, que ainda continua com aquela ideia de só poupar. Mas se ela tivesse um pouco de conhecimento, ela conseguiria também, além de poupar, e pegar aquele dinheirinho da poupança que ela tenha e colocar em um tipo de rentabilidade que vai gerar praticamente o dobro de renda. E do né? jeito que as coisas estão, né, e dólar subindo, uma série de coisas, o que rende na poupança já quase vira prejuízo e não... Perfeito. Colocar a inflação na conta já vira prejuízo. Isso a gente... Então, assim, é muito além do, não é que eu prefiro algo seguro. Não é. Não que é. não está sendo mais inteligente. Mesmo, não está sendo mais inteligente. Você Exatamente. Poupar, né? E é curioso, né? Porque quando você falou, por exemplo, do Tesouro Selic, que do ponto de vista de risco, é o risco soberano Brasil, né? O risco mais baixo possível de investimento dentro do país. E a poupança, apesar de grandes bancos, apesar de FGC, tudo a gente sabe que é bem seguro, na teoria, a poupança é até mais arriscada do que o tesouro, né? Perfeito. Então, você imaginar que você tem R$1 trilhão de reais em poupança por pura falta de conhecimento. Porque não tem nenhum outro benefício, nenhum outro motivo que deveria estar ali, né? Eu sempre comento, às vezes, quando algumas pessoas me perguntam sobre, eu vou guardar dinheiro na poupança, o que você recomenda? Claro que a poupança tem um benefício de, se a opção é você não guardar, ou você guardar na poupança, guarda na poupança, é melhor. Mas é o que você falou, a partir do momento que você já está guardando, poxa, tem opções muito melhores. Tem opções melhores, Ari, você acha que, assim, vou generalizar, vou falar brasileiro, né? Você acha que o brasileiro ele tem preguiça, ou ele tem medo de saber sobre dinheiro, ou é alguma crença que... O que acontece com as pessoas? Porque
não é tão complicado, é o que você Não, mesmo não é. falou, né? Hoje, ainda mais hoje que tem conhecimento, tem tanta coisa Exatamente. que é possível. O que você acha que é o maior impeditivo para que as pessoas realmente tenham esse conhecimento básico ali que já faria uma grande diferença? Eu acho que a visão que eu tenho, né, como foi uma pergunta bem direta, eu acredito que a população mais carente, que todos nós sabemos que é a que mais sofrem quando a gente tem uma taxa de juros alta, inflação alta, né? Uhum. São eles que são mais, né, classe média baixa e classe baixa são os mais afetados nesse cenário, né? Uhum. De juros e inflação altas, porque aqui no nosso país, diferente de outros países, a gente tem a questão de o que é mais tributado aqui no Brasil é o consumo, né? Então a gente tem um imposto gigantesco sobre o consumo. E se você tem uma classe média alta, que mesmo gastando com consumo, mas acaba sobrando dinheiro para a pessoa investir, para a pessoa ter um estilo de vida um pouco melhor. E a classe mais baixa, ela acaba gastando todo o recurso que ela ganha, né, por ganhar já pouco, com o consumo, né. E aí não tem como a gente dizer que a pessoa não se esforça, independente da condição social de cada um, né, mas a realidade é que o que ele ganha, ele não consegue nem cobrir as despesas básicas dele, que alimentação, moradia e transporte, né, que aqui no Brasil é o que devasta, é o que representa, né, a maior parte das despesas dos brasileiros, transporte, moradia e alimentação. Então, somando esses três aí, a pessoa de uma classe média baixa ou classe baixa, ele simplesmente pega o dinheiro dele, o salário dele, gasta com tudo isso e não sobra dinheiro para nada. Então ele vive um ciclo de que ele não vê solução na frente. Né? Ele às vezes acaba se endividando, a falta de conhecimento também leva a pessoa a fazer dívidas ruins, né? Costumo falar sempre para os amigos e para as outras pessoas que tem dívida boa e tem dívida ruim, né? Como a gente sempre fala, né? A questão da alavancagem, de você, por exemplo, adquirir uma dívida, mas essa dívida ela vai te gerar uma receita, né? Ela vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, teoricamente, seria uma dívida ruim. Perdão, seria uma dívida boa. Isso é um ponto muito importante, principalmente para quem quer empreender, né? Principalmente para quem quer empreender. Você tem que ter ali, muitas vezes, uma injeção de valor, e as pessoas às vezes também têm esse pensamento de que, ai não, mas eu não posso, porque... Não, é o que você falou, é a dívida boa, né? Você dívida boa, exatamente, para alavancar. Que não é dívida de consumo, né? Que não é a dívida de consumo, perfeito, né? Dívida de consumo. É curioso, né? Porque eu gosto muito desse assunto, né? Então também trabalhei alguns anos na área. E quando você para pesquisar sobre planejamento financeiro na internet, principalmente os grandes influencers, eles falam com uma simplicidade, não de que o investimento é complexo, não, o investimento é uma coisa simples mesmo, mas nessa simplicidade de, é só você fazer sobrar e investir. Só que é o que você falou, para classe baixa e média baixa, muito difícil. O difícil é fazer sobrar. O difícil é fazer sobrar, exatamente. Como é que você... Porque tudo bem, o óbvio sempre precisa ser dito, o óbvio sempre precisa ser dito. Eu já tive alguns clientes que, você vê que não sobra e que era só fazer sobrar. Era só fazer sobrar. Mas essas pessoas, para a média Brasil, realmente são, assim, aquele 1%. Aquele 1%. De cima, né? E aí, até para a gente entrar um pouco nesse assunto, né? Falando da massa, né? Então, já que eu preciso entrar nesse equilíbrio, eu preciso fazer sobrar, eu preciso ter uma receita maior que a minha despesa. Dentro da realidade do brasileiro, dado que nem sempre dá, qual é a alternativa? A gente busca outra fonte de renda? O que é possível fazer? Perfeito. Os meus mentorados, meus alunos, meus amigos, parentes, todos eu indico uma estratégia que eu utilizei, né? Que é exatamente o quê? O senhor acabou de citar, né? Você acabou de citar. Renda extra, né? Então, sempre vai ter pessoas que vão falar, mas eu trabalho 6 dias na semana e tem um único dia só de folga na semana. Cara, naquele único dia, se você está numa situação financeira que você está endividado, eu sei que não é legal você passar a vida inteira trabalhando, mas se você tem força, energia, né? É um jovem ainda, tem disposição para trabalhar, eu tenho certeza que você, naquele dia de folga, você tirar ali 6 horas no dia, você consegue fazer alguma atividade ou desenvolver alguma habilidade para que você consiga ganhar ali 50, 100 reais naquele dia. Então, uma pessoa que tem, hoje a gente tem um salário mínimo, acredito que aqui em São Paulo está na média entre R$ 1.400 e R$ 1.500 reais, a pessoa conseguir fazer 100 reais em um fim de semana, no dia da folga, sendo que a pessoa está toda endividada, esse 100 reais, ele é uma solução de curto prazo, eu não estou falando no longo prazo, mas no curto prazo é uma solução muito tangível, muito, muito rápida de você fazer. Então, não necessariamente você precisa arrumar um novo emprego, né?
Lógico que a transição de carreira também é um exemplo, né? Você se profissionalizar, se especializar, buscar uma transição de carreira para aumentar o seu salário. Mas, falando de curto prazo, eu sempre indico isso para todo mundo. A pessoa chega para mim e fala assim, cara, eu estou numa situação que estou no fundo do poço. Aí eu falo, o legal de você estar no fundo do poço é que você só consegue olhar para cima. Esse é legal, né? Então, olhe para cima, veja que você não tem como mais descer. E uma solução nesse momento, né, de curto prazo, é você fazer uma renda extra. Então, eu sempre recomendo. A gente está aqui em São Paulo, se você pesquisar na internet meios de você fazer renda extra, você consegue passear com cachorro de pessoas, se cadastrar em aplicativos, né? Hoje a gente tem, eu lembro que para mim conseguir um emprego, você tinha que ir na empresa, levava o currículo, tinha que ter contato com um, contato com o outro, né? Hoje em dia você tem um aplicativo que você se cadastra lá, até para fazer renda extra você tem aplicativo para isso. E vários aplicativos aqui. Como aqui em São Paulo a gente está em uma metrópole grande, não falta renda extra, então você consegue, mesmo sem experiência, você consegue ser um barman, você consegue ser um garçom, né? Você consegue fazer alguma atividade que, independente de você ter experiência ou não, você consegue fazer uma renda extra. Posso até fazer um adendo aqui. Eu fui, ainda faço muito evento, mas eu tive empresa de evento, empresa grande. E assim, eu escuto pessoas que ainda estão na área, que estão com uma dificuldade enorme de achar pessoas para trabalhar. Exatamente. E é uma área que paga super paga bem. O cachê às vezes é 300, 400 reais. Num evento, um único dia. E a pessoa não precisa ter especialidade, sabe? Precisa ter boa vontade e responsabilidade. Exato. E tratar bem os outros, né? E tratar bem os outros, exatamente. Então, acho que eu gosto sempre de trazer o outro lado, né? Da questão é importante a gente saber ali, ter o conhecimento, fazer a renda extra e etc. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a boa vontade. A boa vontade. Porque não adianta a gente ficar num lugar de reclamação, de falar, ai, tô aqui, ai, coitadinho de mim, olha, eu nasci porque eu passei fome quando eu era criança. Sim, acredito. Né? Então, assim, a gente tem que mudar, só reclamar não vai resolver. Não vai resolver. Então, mesmo você sendo, né, alguém que, aliás, não tem essa condição, ou passou por uma quebra, alguma coisa, enfim, acredita. E sacrifício sempre tem resultado. O trabalho sempre tem resultado. Exato. Né? Exato. Então é isso, muito bom. E aí, falamos então do primeiro nível, né? Das pessoas que têm uma situação financeira mais complicada. E aí, para igualar, a solução normalmente é buscar uma receita maior. Aí, começamos a subir um pouco do nível financeiro. Se tudo der certo, essas pessoas conseguiram subir esse nível financeiro também. Então, estamos já num cenário onde a família já tem uma receita um pouco maior e ainda assim não está conseguindo bater tanto as despesas e talvez essa renda extra de final de semana já não tenha um impacto tão grande. Significativo. Qual que se torna a alternativa aí para esse cenário? Nesse momento, né, eu costumo dizer que o ideal é a gente fazer um planejamento financeiro, um orçamento familiar, né, aquele orçamento básico, para a gente entender como que, igual numa empresa, né, a parte de contabilidade, a gente tem as situações, a parte, né, do lado esquerdo, os ativos e os passivos da empresa, né, na hora de fechar o retrato ali da contabilidade da empresa, né. Então nós também devemos fazer isso, né, a gente deve fazer um planejamento financeiro. Eu costumo dizer que o certo de se fazer um orçamento financeiro familiar, além do planejamento, é você criar uma previsibilidade de gastos que você vai ter dos próximos meses. Então não adianta você saber as suas despesas só desse mês. A gente está em fevereiro. Você tem que saber o quanto em março é que você já vai ter de despesa, ou seja, se eu ganho R$2.000 de salário, e no mês de março eu não sei quanto que eu vou ter de custos já fixos, então tá errado, você tem que ter essa previsibilidade. Então, para isso, você vai relacionar tudo que você ganha, né? São os seus ativos ali, né? Mão de obra, com renda extra, enfim, né? Aluguéis, tudo que você recebe, e você vai colocar suas despesas, tudo que sai da sua conta, né? E você vai ter que observar ali. Eu costumo dizer assim que quando a gente começa a falar sobre orçamento financeiro, as pessoas tendem a fugir desse assunto, porque elas ficam, não quero saber quanto que eu gasto, porque não quero fazer planilha, não quero ter controle, porque isso dá trabalho. Mas vai dar ruim do mesmo jeito. Tudo dá trabalho, e vai dar ruim do mesmo jeito. Eu costumo dizer isso. Cara, você sabe que eu tive alguns clientes que inclusive falaram isso, eu odeio planilha e tal. Todo mundo. E aí, até para desmistificar um pouco isso, eu entendo a preguiça, vamos dizer assim, da pessoa, porque você fala, porra, eu tenho que ficar anotando 100% dos meus gastos e planilhando, é um saco. E aí, até para quem está assistindo, entender que, na verdade, você não precisa, porque é o que você falou perfeitamente. Você precisa ter uma previsibilidade do que vai acontecer, e você precisa, no mês corrente, entender se aquilo de fato aconteceu. Exato. Ou seja, o que você precisa é
entender. Entender. A partir do momento que está entendido, Perfeito. você não precisa de planilha. Então, para quem está desorganizado financeiramente, não pensa, nossa, eu vou ter que criar uma planilha e ficar anos. O resto da vida. Não, faz um mês a planilha. Um mês. Isso. Entendeu? Acabou a planilha, não precisa mais dela, mas E mantém, nem né? precisaria ser uma planilha. Não necessariamente. Pode ser um papel de pão. Papel de desde pão. que você faça as colunas ali, entenda Exato, uma coisa e entenda exato. outra, né? Isso que você comentou é muito legal, porque eu utilizo essa estratégia, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Ah, mas eu não gosto de preencher no celular, aplicativo. Hoje a gente tem aplicativos automatizados que você simplesmente se cadastra e toda a movimentação que você tem, transferência bancária, Pix, TED, passou no cartão de crédito, ele já automaticamente importa para esse controle, né? Mas mesmo tirando todo esse cenário, né? Todos eles eu faço a mesma estratégia. 3 meses você vai fazer esse trabalho aqui, você vai desenvolver essa habilidade esse hábito de anotar suas coisas ou de preencher na planilha. E depois acontece isso aí, que a ideia é essa, a ideia não é você ficar a vida inteira fazendo o planejamento financeiro, a ideia é, um orçamento financeiro. A ideia é você, exatamente, iniciar para você olhar as suas despesas, o que você ganha, o que você gasta, e você falar, cara, onde que eu posso entender, foi o que você comentou, você precisa compreender onde que está ali as suas maiores despesas e os seus maiores, onde que vem a sua maior receita. Acho que é mais o entendimento do comportamento. Né? Do comportamento dela, e não aí, necessariamente os números, perfeito. Né? E aí tem uma coisa muito legal que eu sempre faço com todos eles, né? Principalmente quem está com dificuldade financeira e já está apertado, já está com muita dívida, eu faço assim, ó, vamos lá, anota aqui e preenche essa planilha. A pessoa já começa, vamos lá, tá bom, preenche aí, ele me manda a planilha de volta, eu dou uma olhada. Aí eu faço uma pergunta assim, o que você gosta de fazer no mês? Aí a pessoa fica sem entender, eu falo, como assim? Eu falo, qual atividade que você gosta de fazer? Hobby, lazer, com você, sua família? Geralmente eu pego muitas famílias, né? A pessoa que tem 2 filhos, 1 filho, então já tem uma família estabelecida. O que você gosta de fazer? Individualmente, como pessoa, e com a sua família. A pessoa às vezes até para assim, rapaz, sabe que eu não sei? Eu falo, cara, você tem que saber, porque se você trabalha todo mês, você se esforça todo mês para trazer, né, a renda para sua casa, você tem que fazer também alguma atividade de lazer para que isso tire um peso, né? E aí, às vezes, eu trago o quê? Essa ideia de, olha, você está gastando tanto com essas outras coisas aqui. Você acha que não seria melhor a gente concentrar? Você não vai parar de gastar, só que ao invés de você gastar com essas despesas que você nem tem sentimento, nem tem prazer gastando com isso, a gente gasta com lazer, gasta com momentos com sua família, restaurantes, jantares, viagens, passeios. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente consegue, independente se você tem veículo ou não, você consegue, com a malha ferroviária aí, trem, metrô para todo lado, a gente consegue ir para um lugar aqui 100 km ao redor do centro de São Paulo, a gente conseguir viajar, passear com a sua família, você vai gastar ali um valor que, você pega aqui o orçamento da pessoa, a pessoa está gastando R$500 por mês com coisas que ele nem sente prazer fazendo aquilo, e nem a família dele. Você pega esses R$500 e realoca para uma atividade de lazer, um parque aquático, né, um parque de diversões, enfim, qualquer atividade que gere esse sentimento de lazer e prazer, né, porque a gente trabalha, eu costumo dizer assim que a gente trabalha e a gente ganha dinheiro é para gastar mesmo, não é para ficar guardando dinheiro o tempo inteiro. Só que você tem que entender que você precisa ganhar mais, gastar menos do que você ganha, e esse excesso que sobra, você precisa investir para que você possa construir um futuro mais consistente e equilibrado para você e sua família. As pessoas têm muito essa visão de que investir, você precisa gastar menos, né? Você precisa consumir menos e viver menos e aproveitar a vida menos. Mas, na verdade, é o contrário. Você começa a guardar dinheiro, investir para que você possa viver mais, aproveitar mais a vida, compre mais as coisas que você quer comprar, consiga fazer. Isso é dominar o dinheiro. Né? Isso é dominar o dinheiro. Você fazer o dinheiro fazer aquilo que você quer, né? Sim, ele ser algo, uma ferramenta para que você traga suas realizações. E acho que entender que sacrifícios sempre vão ser feitos. Se você não escolher os sacrifícios que você quer fazer, você está automaticamente sacrificando outra coisa. Exato. Eu vi um vídeo até, se não me engano, acho que foi do Sebastião falando, das pessoas criticando aquela frase de cortar o cafezinho, né? Cortar o cafezinho, mas aí eu gosto tanto do café. Sebastião, ele fala muito do café. O importante cara, mas não é nem isso. É você entender que, às vezes, se você mora num lugar legal e o seu custo está muito alto, às vezes você precisa mudar para um lugar pior. Perfeito. É isso. Mas e se eu não quiser? Tudo bem, você não precisa, mas você entende que o fato de você não fazer isso faz com que a sua viagem dos sonhos não vai acontecer? Não vai acontecer. A sua aposentadoria não vai acontecer? Você prefere morar num lugar legal do que viajar? Então tá tudo certo, sua vida tá boa, esteja feliz com a sua vida. Agora, você não pode depois falar, eu não consigo viajar.
Você tem que escolher qual é o sacrifício que você quer fazer. E falando uma coisa que eu observo muito é a questão de carro, né? A pessoa tá com um carro legal e aí se algo acontece, ela não quer se desfazer por conta do status. É verdade. E não quer ter um carro mais velho, mas É verdade. você vai continuar tendo prejuízo, bancando um carro que você não está podendo, né, e etc. Então, sacrifícios têm que ser feitos. Tem que ser feitos. E aí, para a gente encerrar, então, qual que é a sua dica de ouro para dominar o dinheiro? Claro que depende do momento de cada pessoa, É verdade. mas uma que você fala, cara, essa aqui, independentemente de quem for, isso aqui é sempre importante. Sempre importante, né? Olha, eu acho que uma dica de ouro, acho que por mais que muita gente da nossa área percebi que você tem bastante conhecimento também, né? Vocês conhecem bastante sobre as finanças, mas eu acho que para todo mundo, né? Independente se a pessoa está em um nível mais avançado ou em um nível mais baixo, eu vou recomendar aqui um livro, né? Que é o livro acho que vocês já leram também, de Robert Kiyosaki, né? Pai Rico, Pai Pobre, porque nesse livro, não só esse livro, né? Outros livros também, né? Mas eu queria começar com esse livro, porque o livro do Pai Rico e Pai Pobre, ele desmistifica algumas coisas e ele traz o conceito diferente do que nos é ensinado, do que são passivos e ativos, o que é ativo e o que é passivo, né? Então, a partir daquele momento que você compreende que uma casa ou um carro, como você citou, ele pode ser um ativo na sua vida, mas também esse mesmo bem, ele pode ser um passivo, ele pode continuar tirando dinheiro do seu salário, da sua renda. Então você tem a opção de escolher qual tipo de jogo você quer jogar. A vida a gente vive como se fosse um tabuleiro, né? Em comparação. Então você decide se você quer viver a sua vida inteira, passando 35 anos da sua vida pagando um imóvel, 35, 40 anos, 10 anos para pagar um carro, para pagar 2, 3 carros, né? Ou se você decide, peraí, beleza, eu tenho que comprar o meu imóvel, mas eu preciso passar 35 anos para pagar esse imóvel? 30 anos? Cara, não preciso. E se eu comprar esse imóvel, fizer a mesma dívida, só que fizer uma renda através desse imóvel? Opa, aí esse imóvel já não vai ser um passivo, ele vai ser um ativo. Então, esse conceito de Robert Kiyosaki, né, lógico que ele escreveu esse livro faz muitos anos, né, muito tempo, mas acho que é um livro que, independente do seu nível de conhecimento de finanças, é um livro que vale a pena você voltar a reler, para você ver os conceitos dele ali, né, e você tomar atitudes em prol disso, né, a partir desse conhecimento desse livro, né. Perfeito, Ari. E para ti, quem quiser saber mais e quem quiser conhecer mais de você, aonde acha? Olha, hoje eu estou no YouTube, né? Melgaço Investe, é o meu canal do YouTube, e no Instagram é Ari Melgaco. Então a gente posta lá conteúdo sobre finanças pessoais e investimentos, né? A gente abriu recentemente a turma para a nossa mentoria, né? Inclusive a gente está fechando agora. E é isso, e a gente posta conteúdo sobre isso, a gente ajuda as pessoas nesse cenário, né? Independente se a pessoa vai aderir a um produto nosso, a uma mentoria, mas a gente sempre está ali ajudando as pessoas, divulgando esse conhecimento, né? Porque no fim das contas o que importa é isso, né? É a gente conseguir fazer algo que ultrapasse os nossos limites, né? A gente conseguir fazer algo que mude uma geração, ou que pelo menos influencie um número maior de pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, isso é sensacional. Quando a gente pensa no próximo, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, gente, isso é bom demais. Exatamente. Isso é bom demais. Muito obrigado pela Eu que sua agradeço. presença. Foi muito bom, obrigado mesmo, foi legal. Eu que agradeço.